Bom, pessoal, falar um pouco sobre o Grande Prêmio de Mônaco, a corrida que foi vencida pelo Sérgio Pérez. Uma prova que, a princípio, a corrida, para ser mais sincero, era uma corrida até interessante. O GP não foi tão ruim assim, mas ele poderia ter tido um cenário bem mais atrativo se de repente eles tivessem feito a largada no modo tradicional, com a pista úmida, como ela estava se encontrando antes da largada, tanto que essa largada acabou sendo atrasada. Mas infelizmente os comissários, direção de provas, os comissários optaram por fazer lá atrás do safety car, o que acabou matando essa oportunidade. Quando eles estavam atrás do safety car, caiu a chuva e aí formou grandes corredeiras ali pelo traçado ali de Monte Carlo, assim como poças d'água. A visão estava praticamente zero, nulo, alguns onboards deu para perceber isso, e eles optaram por dar a bandeira vermelha e esperar a chuva passar para que a prova fosse reiniciada. Era uma corrida que estava na mão da Ferrari, né? Mais uma vez a Ferrari acabou deitando tudo por terra, numa estratégia totalmente doida que chamou o Sainz e o Leclerc ao mesmo tempo, e depois para as trocas de pneus, sendo que o Leclerc já havia feito a parada dele algumas voltas antes para colocar intermediário e acaba chamando os dois para colocar os pneus duros. E em seguida, na volta seguinte, a Red Bull chamou o Pérez e o Max para que eles fizessem as suas paradas e conseguissem cada um voltar à frente de uma Ferrari, né? O Pérez voltando na frente da Ferrari do Sainz e o Verstappen na frente da Ferrari do Leclerc. E daí em diante não teve muito o que fazer. Os demais, o Sainz ainda conseguiu, logicamente conseguiu avançar, tentou ameaçar o Pérez em algumas oportunidades, mas não tinha muito o que fazer. Foi uma corrida que acabou caindo no colo da Red Bull, e para o Sérgio Pérez foi importantíssimo por conta de tudo que aconteceu na Espanha, né, todas as rusgas, né, que aconteceu entre ele e a equipe da Red Bull. Foi uma vitória bem que apaziguou os ânimos por ali. E um ponto interessante foi o fato do Sérgio ter conseguido eclipsar o Max o final de semana inteiro, coisa que eu acho, se eu não tiver com a memória tão fraca, deve ter acontecido apenas no período em que o Max era companheiro do Ricciardo, né? Mas é muito difícil você conseguir fazer isso um final de semana inteiro. Todos os treinos o Sérgio foi mais rápido do que o Max Verstappen. E isso é algo para se anotar, né? E deixar bem fixado, né? Porque não é tão normal ele conseguir esse feito. E foi uma corrida muito boa, uma ótima corrida do Sérgio Pérez, que chegou a mais uma vitória, primeira vitória de um piloto mexicano ali no Principado, uma vitória importante pro decorrer desse campeonato aí. E vamos ver o que vai dar, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer e a gente espera que as coisas sejam mais abertas, né? Porque realmente a Red Bull vai precisar do Sérgio Pérez esse ano, porque se a Ferrari der um passo à frente, não tiver tantos erros como tem acontecido até aqui, é uma oportunidade deles contarem com o Sérgio Pérez para dar essa ajuda para o Max Verstappen, e quem sabe até mesmo o Sérgio Pérez se animar e entrar na briga pelo campeonato. Afinal de contas, ele provou um pouco desse sucesso agora em Mônaco, né? E a próxima corrida é em Baku, um local onde o Sérgio costuma andar muito bem. E ele venceu a prova do ano passado. Então a gente vai ver o que pode acontecer pelos próximos GPs, agora com o mexicano tendo provado um pouco do sucesso. O pelotão de trás, o segundo escalão, mais uma vez, uma prova impecável do George Russell, que com a Mercedes, assim como o Lewis, também não teve muito o que fazer nessa prova, né? O carro estava tendo novamente o porpoising, mas aí é até, é até compreensível por conta de ser um circuito de rua, então não é um circuito liso,
Então, né, o asfalto não é tão liso, então fatalmente você vai ter alguns problemas de saltos. E pior que para Mercedes isso aí deve ser deve se repetir em Baku e talvez em Montreal, que são as duas próximas corridas. Então a Mercedes vai pegar realmente outros pontos, circuitos onde ela vai ter esses probleminhas. O Lewis ele ficou preso praticamente a prova inteira ali na oitava posição, não conseguiu avançar, primeiramente atrás do Ocon, depois atrás do Fernando Alonso. Ele não teve muito o que fazer nessa prova, apesar de ter um ritmo muito bom. O ritmo do Hamilton era bom o suficiente até mesmo para chegar ali de repente na sexta posição, mas ficando preso atrás das duas Alpines em diferentes estágios da corrida, ele não tinha muito o que fazer e acabou terminando ali. O Fernando Alonso fez uma ótima prova, também tem que se destacar. Ele havia largado na sétima posição, então ele se aproveitou muito bem dessa condição e completou a prova ali. Então foi um dos destaques desse GP de Mônaco. Sobre o acidente do Mick Schumacher, que foi o acidente que mais chamou a atenção, inicialmente de ficar impressionado pelo tamanho da pancada, porque você vê um carro se desfazer do jeito que se desfaz, separando o chassi do câmbio, parte do motor, né, o eixo traseiro, sempre chama muita atenção. Segundo a Dallara é normal, né? Isso de alguma forma também não é tão ruim assim, porque você acaba dissipando bastante a energia que é colocada ali, mas chega a ser um pouco assim assustador ainda, né? Para quem assiste, porque teve aquele acidente do Grosjean, que foi um acidente fortíssimo no final de 2020 lá no Bahrein. Teve o acidente do próprio Mick esse ano em Jeddah, lá naquela também acabou rachando a parte de trás e agora repetindo o feito aqui em Mônaco. Então é algo que precisa ser visto. Enfim, eles virem a público e explicar realmente o porquê que acaba se desfazendo o carro dessa forma, porque para quem assiste, para quem não está acostumado, às vezes é uma cena até um pouco forte, né? E sempre causa apreensão até a hora que o piloto sai, que aí a pessoa acaba ficando mais tranquila. Bom, de todo modo foi um GP é, interessante, ele mais para as primeiras posições, mas o restante acabou ficando no mais do mesmo que a gente está acostumado em ver em Mônaco. Mas eu ainda acho que se a corrida tivesse sido realizada, tivesse sido a largada tradicional, uma pista úmida, acho que teríamos mais surpresas. Eu diria, posso dizer que eu acho que a Fórmula 1 ela tem esse receio de soltar os pilotos em condições de pista molhada. Ela acaba matando bastante o espetáculo, porque é uma boa oportunidade de a gente ver algumas surpresas acontecerem, né? Mas enfim, eles precisam resolver esses problemas porque acaba jogando contra a própria categoria. Tá ok? Então é isso o que eu tinha que falar sobre o Grande Prêmio de Mônaco. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, divulguem, tá ok? Isso é importante pra caramba aqui pro canal. Um grande abraço e até mais.